Olá, tudo bem com você? Este é o áudio com a parte 2 do romance de Mary Shelley Frankenstein. No primeiro áudio acompanhamos as cartas iniciais do Capitão Alton para sua irmã, bem como os primeiros 10 capítulos da narração da história de Victor. Paramos no momento em que a criatura implora para que seu criador o escute e só após ouvir os seus argumentos ele decida o que fazer com ele. Então, sem mais demora, vamos à segunda parte da história, pois ainda tem muita água para passar por debaixo dessa ponte. Por isso se ajeita, ajusta o volume e vem embarcar em mais um clássico da literatura. Mas antes, me diz... E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. Non nobis Domine, non nobis sed nomine tuda gloriam. Frankenstein, by Mary Shelley. Capítulo 11. A partir de agora, o narrador passa a ser a criatura, e ele conta que tem apenas uma vaga lembrança do que seria os seus primeiros dias e a sua infância. Ele se lembra de ter sido atacado por impressões sensoriais e por muito tempo foi incapaz de distinguir entre a luz, som e cheiro. Escuta o que ele diz. Só com muita dificuldade consigo lembrar-me dos primeiros tempos da minha existência. Todos os acontecimentos daquela época me parecem confusos e indistintos. Uma abundante variedade de sensações apoderou-se de mim, e eu via, sentia, escutava e cheirava ao mesmo tempo. A criatura então continua contando que ele começou a vagar, mas achou o calor e a luz do sol opressivos. Ele finalmente se refugiou na floresta perto de Ingolstadt, que lhe ofereceu sombra. A criatura se viu atormentada pela fome, sede e dores corporais. Seu corpo também se ajustava às suas novas funções, bem como ele também sentia o peso da solidão. Escuta o que ele fala. Já estava escuro quando acordei. Também sentia frio e me achava meio assustado por me ver tão só. Antes de deixar o seu apartamento, sentindo frio, cobrira-me com algumas roupas, mas elas eram insuficientes para me proteger contra o orvalho da noite, e eu era um miserável desgraçado, infeliz e impotente. Eu sabia, mas nada podia distinguir. A dor me invadia por todos os lados, então sentei-me e chorei. Na continuação do relato, ele conta que apenas a luz da lua o consolou, e ele passou a amar o som do canto dos pássaros. Quando tentou imitá-lo, porém, achou o som de sua própria voz aterrorizante e ficou em silêncio novamente. Num dia de frio, ele encontrou uma fogueira e que sensação agradável que o calor provocava em seu corpo, que só foi interrompida quando ele enfiou as mãos no meio das chamas. Dor e surpresa. Como algo pode ser bom e ruim ao mesmo tempo? Em pouco tempo, dominou a fogueira e a manteve acesa. Com o passar dos dias, a comida foi ficando escassa e ele sai vagando sem rumo. Seu único pesar era ter abandonado o fogo que outrora foi encontrado e ele não sabia como fazê-lo novamente. A neve começou a cair e seus pés começaram a congelar. Ele encontra uma cabana, resolve buscar ali calor e abrigo. Obviamente assustou seu morador, que quando o viu saiu correndo. A criatura não se importou, passou a noite naquele lugar quente e limpo. No dia seguinte ele continua sua caminhada e encontra uma aldeia. Que lindinha, ele pensa. Tantas casinhas próximas umas das outras. Sem noção do horror que sua aparência causava, ele entra na primeira casa. Resultado, uma criança grita e a mãe desmaia. A criança também fica assustada quando a aldeia se reúne para expulsá-lo a pedradas. Escuta o que ele diz. Toda a aldeia se levantou. Algumas pessoas fugiam, outras me atacavam até que, seriamente ferido por algumas pedras e outros objetos, fugi para o descampado. Cheio de medo, abriguei-me numa choupana baixa, quase nua, e que, comparada aos palácios que eu vira na aldeia, me parecia uma ruína. Esta choupana, no entanto, ligava-se a uma casa de campo de aparência muito limpa e agradável. Todavia, depois de minha última experiência, não ousei entrar. Meu refúgio era construído de madeira, mas tão baixo que eu mal conseguia ficar de pé. O chão não era soalho, mas estava seco, e embora o vento penetrasse por inúmeras frestas, achei que era um refúgio muito agradável contra a chuva e a neve. Enfim, exausto, ali ele se refugia da inclemência do tempo e da bárbare do homem. Perto dessa choupana existe um chalé. A criatura passa a observar os 3 moradores que vivem lá e sente um grande carinho pela beleza e nobreza de seus rostos. Eles, um velho, um jovem e uma moça, encantam-no com o som de sua música e a cadência de sua linguagem, que ele adora, mas não consegue compreender.
Este é o primeiro capítulo narrado a partir do ponto de vista da criatura. Dessa forma, Shelley contrapõe o retrato de Frankenstein e humaniza a criatura. Sua narração em primeira pessoa o revela como um personagem surpreendentemente profundo, filosófico e de uma sensibilidade ímpar. O leitor conhece suas provações e sofrimentos. Percebemos que na época do abandono de Frankenstein, a criatura era tão inocente e indefesa quanto uma criança humana. Percebemos isso quando ele se queima no fogo, grita de dor, sente frio e chora. Como uma criança, ele é atormentado pela visão embaçada, pela confusão dos sentidos e pela aversão à luz direta. Ele vivencia o mundo exatamente como uma criança o experimentaria, porém sem cuidado ou supervisão. Ele precisa aprender a se virar. Em todos os seus encontros com a humanidade, a criatura é recebida com horror e repulsa, desde o primeiro encontro com Victor, tanto quanto as demais pessoas que o encontraram pelo caminho. Diante de tal crueldade, o leitor não pode deixar de compartilhar a tristeza e o ressentimento da criatura. Embora ele não tenha a intenção de fazer mal, sua aparência desagradável é suficiente para torná-lo um pária miserável. Ele está, não por sua culpa, privado de toda a esperança de amor e companheirismo. O leitor começa assim lentamente a compreender e quem sabe justificar as atitudes da criatura. À medida que o romance avança, ficamos cada vez mais incertos sobre quem é verdadeiramente humano, uma vez que a narração em primeira pessoa da criatura revela muito de sua própria humanidade. Sem dúvida, o leitor se surpreende com a voz narrativa da criatura, que é surpreendentemente gentil e totalmente inocente. Um dos momentos mais comoventes desse capítulo 11 é quando a criatura, desprezada por Victor, temida pelo resto da humanidade, chora de medo e dor. Capítulo 12. Retornamos com a criatura na mesma choupana, encantado pela família do chalé próximo. Ele começa relembrando seu desejo profundo e atormentador de falar com os moradores, que o impressionam com sua gentileza e simplicidade. Pela primeira vez, ele presencia relações de amor, carinho e cuidado. Porém, ele hesita contato com eles, porque tem medo de incorrer no mesmo tipo de repulsa e crueldade que experimentou nas mãos dos aldeões. Ao observar a família, descobre que eles são camponeses e sofrem de uma grande pobreza. Os dois jovens são muito generosos com o mais velho e muitas vezes passam fome para que ele possa comer. A criatura, muito tocada por isso, para de tirar comida de seu estoque, embora ele próprio esteja com muita fome. Ele começa, inclusive, a cortar lenha para eles para que o jovem, cujo nome é Felix, não precise mais fazê-lo. A criatura passa o inverno inteiro observando os moradores da casa e começa a amar cada um deles apaixonadamente. Ele tenta aprender a língua deles, que considera uma ciência divina. No início, ele faz pouco progresso. Cada ato dos aldeões, por mais banal que seja, parece-lhe milagroso. Vê-los ler em voz alta, ou tocar música, ou simplesmente falar uns com os outros, deleita-o imensamente. Embora perceba que eles são terrivelmente infelizes, ele não consegue entender o porquê. Para ele, a família parece possuir tudo o que se poderia desejar: um teto, uma lareira e as glórias da companhia humana. Ele sentia muita vontade de se apresentar para a família. Eles eram tão gentis que ele sentia que poderia convencê-los a não ter medo dele. Porém, para isso, ele precisava dominar a linguagem deles, para que o seu discurso pudesse fazê-los esquecer de sua aparência. A criatura também narra o seu primeiro encontro com o seu reflexo na água. Escuta o que ele diz: eu admirava as formas perfeitas de meus camponeses, sua graça, sua beleza e seus corpos delicados, mas como eu ficava apavorado quando me via refletido num lago transparente. Primeiro, eu recuara, incapaz de acreditar que era realmente eu quem se refletia no espelho. Quando acabei convencendo-me de que era realmente aquele monstro, experimentei as mais amargas sensações de abatimento e mortificação. Ai de mim, eu não imaginava totalmente os efeitos fatais dessa miserável deformidade. Enfim, a criatura fica ainda mais certa de que nunca conhecerá tamanha felicidade. Ele acha que seu próprio rosto é monstruoso, capaz de inspirar apenas medo e repulsa. Mesmo assim, ele sonha em conquistar o amor dos moradores, dominando sua língua. Assim, espera ele, poderá revelar-lhes a beleza e a doçura de sua alma. E é com essa esperança que a primavera chega também para a criação de Frankenstein. Este capítulo detalha o profundo desejo da criatura ingressar na sociedade humana. Ele é, em princípio, totalmente ignorante dos costumes da humanidade e deve aprender tudo do zero. Em essência, ele ainda é uma criança, com toda a inocência e capacidade de admiração de uma criança. Para ele, os moradores são divinos, abençoados, apesar da extrema humildade de sua existência. Ao comparar-se a eles, a criatura sente-se um monstro, fica chocada com seu próprio reflexo e é incapaz de aceitá-lo como seu. Ao mesmo tempo, ele ainda sonha com a sua aceitação
aceitação e tenta dominar a linguagem para inspirar o carinho e a confiança da família. Aqui o leitor não pode deixar de ter pena da criatura e temer por ela. Sabemos muito bem que a sociedade humana naturalmente se afasta e se amedronta daquilo que desconhece e lhe é diferente. Ao final do capítulo, o leitor só pode aguardar com inquietação o momento em que a criatura se apresentará à sua amada família. Capítulo 13. No início da primavera, uma estranha se reúne à família. Uma jovem extremamente bela e de aparência exótica aparece para ficar na casa com a família. Felix fica em êxtase ao vê-la, beija suas mãos e se refere a ela como sua doce árabe. Mais tarde, a criatura descobre que seu verdadeiro nome é Safi. A criatura nota que a linguagem de Safi é diferente da dos moradores da casa e que os 4 humanos têm dificuldades de se entenderem. Eles se comunicam principalmente por meio da gesticulação, que a criatura inicialmente é incapaz de interpretar. Ele logo percebe, entretanto, que os moradores estão tentando ensinar sua língua a Safi. Ele então participa secretamente de suas aulas e assim finalmente começa a dominar a arte da fala. O livro do qual são tiradas lições de Safi, chamado Ruínas dos Impérios, fornece à criatura um conhecimento superficial da história. Ele passa a compreender os costumes, os governos e as religiões do homem moderno e chora pelas atrocidades que os seres humanos cometem uns contra os outros. Ao ouvir sobre a obsessão do homem por riqueza e status, a criatura se afasta enjoada. Ele se pergunta que lugar poderá ocupar entre essas pessoas, já que não possui nenhuma propriedade e ignora absolutamente as circunstâncias de seu nascimento. A criatura amaldiçoa seu conhecimento recém-adquirido. Ao invés de ter esperança de se encaixar nesse mundo, ele descobre que sempre será considerado um monstro e um pária na sociedade. Ele então se desespera. Parece ser nula as possibilidades de conseguir a amizade de seus amados moradores, pois tem certeza de que eles recuarão diante de sua aparência horrível. No final do capítulo, em contraste com o capítulo anterior, que ele estava animado em conquistar o afeto da família vizinha, agora ele está sem amigos, sem amor e quase completamente sem esperança. Escuta como ele termina esse capítulo. Outras lições que aprendi impressionaram-me ainda mais profundamente. A diferença dos sexos, o nascimento das crianças, como o pai vibrava com os sorrisos do bebê e as travessuras dos filhos mais velhos, como toda a vida e as preocupações da mãe giravam em torno de seu precioso fardo, como se desenvolvia e adquiria conhecimento o cérebro das crianças, o que era um irmão, uma irmã e todas as relações que unem entre si os seres humanos. Mas aonde estavam os meus amigos e meus parentes? Nenhum pai vigiara meus dias de criança, nenhuma mãe me dedicara seus sorrisos e suas carícias, ou se assim fora, toda a vida era agora um borrão, um vazio, em que eu nada distinguia. Até onde eu podia me lembrar, eu sempre fora do tamanho que eu tinha agora. Jamais vira um semelhante igual a mim que quisesse relacionar-se comigo. O que era eu? Essa pergunta surgia constantemente apenas para ser respondida com gemidos. Nesse capítulo 13, acompanhamos a chegada de Safi, primeira parceira romântica de Felix, e é aí que a criatura tem chance de compartilhar do aprendizado geral que é oferecido a ela. Por todo o capítulo, a criatura continua enfatizando que ama a família. Ele os adora e anseia por seu amor e aceitação, e isso só faz crescer no leitor uma espécie de ansiedade, pois as possibilidades de um sucesso nesse relacionamento parece ser mínima. A humanidade essencial da criatura torna-se agora clara para o leitor. Ele sente simpatia, carinho e desejo. Ele é capaz de demonstrar apreciação estética, ele dominou a linguagem e ele é capaz de autoanálise e reflexão. Apesar de sua forma desumana, ele é muito humano. Nesse capítulo também, ao referir-se às ruínas dos impérios, Shelley lembra sutilmente ao leitor as maneiras pelas quais a própria humanidade pode ser monstruosa. As pessoas cometem violência indescritível umas com as outras e exploram aqueles que não possuem as virtudes triviais do dinheiro e do nascimento nobre. O horror da criatura diante dessas revelações revela sua bondade essencial. Em mais um capítulo, Shelley nos obriga a reconsiderar a questão da monstruosidade aqui. Mais uma vez, o leitor se questiona se é o negligente e egoísta Frankenstein e não a sua criação sofredora que realmente merece ser chamado de monstro. Com a negação da criatura de seu próprio conhecimento, ele e Frankenstein tornam-se mais alinhados na mente do leitor. Na verdade, eles são quase indistinguíveis. Tanto o criador quanto a criação são marginalizados pelo que sabem. Ambos não desejam nada com tanta paixão quanto desejam sua antiga inocência.
Capítulo 14. Algum tempo se passa antes que a criatura aprenda a história da família. O sobrenome deles é de Lacy, ou de Lacy no francês, e eles são os últimos de uma nobre família francesa. A criatura descobre que apenas alguns meses antes eles moravam em Paris. Lá eles estavam cercados de luxo e de um círculo brilhante de amigos e pessoas íntimas. Eles sofreram, porém, um grande infortúnio que os obrigou ao exílio. A causa dessa reviravolta infeliz foi o pai de Safi, um rico comerciante turco que foi preso e condenado à morte. A criatura não entendeu bem o motivo da acusação, mas percebeu que por alguma razão o pai de Safi tornou-se indesejado pelo governo parisiense. A injustiça foi tanta e flagrante que toda Paris se indignou, pois o verdadeiro motivo parecia ter sido a sua religião mais do que o crime de sua condenação. Félix, então, horrorizado com essa injustiça, foi até a cela do comerciante e jurou fazer de tudo ao seu alcance para libertá-lo. Para encorajar o jovem, o comerciante prometeu a Félix a mão de sua linda filha em casamento. Os dois jovens apaixonaram-se imediatamente e aguardavam ansiosamente a sua união. O comerciante, porém, não se distanciava tanto da conduta de seus acusadores, pois ele também carregava consigo o mesmo preconceito religioso e no fundo detestava a ideia de que sua querida filha se casasse com um cristão, e concebeu um plano para se aproveitar da ajuda de Félix e no fim não cumprir com sua promessa. Seu plano era ser solto e levar sua filha consigo para a Turquia. Safi, por sua vez, não queria regressar para sua terra natal. A sua mãe era cristã e ansiava por uma maior liberdade de que gozavam as mulheres nos países da Europa. Félix libertou o comerciante na noite anterior à sua execução programada. Enquanto Félix fugia com o comerciante pelo interior da França, o governo francês jogou Agatha e o velho do Lacy na prisão. Félix, sabendo disso, decidiu imediatamente retornar à França e pediu ao comerciante que hospedasse Safi na Itália até que ele pudesse encontrá-la lá. Em Paris, os do Lacy foram despojados de sua fortuna ancestral e condenados a viver no exílio pelo resto da vida. O comerciante turco traiçoeiro não fez nada para ajudá-los e foi assim que os do Lacy passaram a morar na miserável cabana alemã onde a criatura os encontrara. O turco, com medo de ser preso, foi forçado a fugir repentinamente da Itália. Na ausência do pai, Safi decidiu então imediatamente voltar para a Alemanha, onde reencontrou o seu amado com sua família no exílio. Nesse capítulo, a criatura apresenta ao leitor a história de seus novos amigos, revela seu profundo apego à família e a atenção meticulosa que prestava a cada palavra que diziam. Ele conta a Frankenstein que transcreveu a história da família para lembrá-la com mais exatidão. A história dos Dulacés ilustra tanto a bondade quanto o mal de que a humanidade é capaz. Mostra a maneira pela qual cada pessoa pode ser capaz tanto do bem quanto do mal. Se por um lado o comerciante turco é vítima de intolerância e ódio, por outro ele não é a vítima, mas sim o algoz, quando demonstra a mesma intolerância e também condena o homem que arriscou a vida para ajudá-lo. A criatura encontra assim os dois aspectos contrários da natureza humana. A representação que Shelley faz do comerciante muçulmano como um mentiroso e duvidoso pode parecer ao leitor simplista um exemplo de racismo da autora, o que é uma interpretação anacrônica da história, até porque a filha do comerciante Safi, também parte turca, demonstra toda a nobreza de espírito que faltou ao seu pai. E interpretar que a autora diz que ela só é boa porque tinha uma mãe cristã é buscar no texto algo que não existe apenas para encaixar seu ativismo contemporâneo na história de Shelley, no mínimo desonesto. Aqui, se recordarmos, foi o governo francês que condenou o comerciante, mas o motivo por trás da condenação indignou toda a população parisiense, demonstrando que a decisão do governo não representava a opinião de sua população. Além disso, se foram homens políticos franceses que condenaram o comerciante injustamente, também foi um francês que se ofereceu para arriscar sua vida e ajudar na fuga do turco. Podemos então concluir que a autora nesse capítulo mostra tanto para o leitor como para a criatura que a falta de caráter ou nobreza de espírito não está ligada a um povo, família de boa tradição, como no caso de Victor, ou seguidor de uma religião específica. Capítulo 15. Com a história dos aldeões, a criatura aprende a admirar a virtude e a desprezar o vício. Sua educação é muito facilitada pela descoberta de uma bolsa de couro abandonada, na qual ele encontra 3 livros: Paraíso Perdido, de John Milton, Vidas Paralelas, de Plutarco e Os Sofrimentos do Jovem Werther de Goethe. Ele considera esses livros como seus tesouros e eles são de infinita importância para ele. Os livros alternadamente o transportam ao mais alto êxtase e lhe causam o desespero mais esmagador. Com
Werther, ele conta que aprendeu a tristeza e o abatimento. Escuta o que ele diz. Suas dissertações eram calculadas para me maravilhar. Eu não pretendia penetrar no mérito da questão e, no entanto, inclinava-me para as opiniões do herói cuja morte chorei, embora não compreendesse exatamente. Já com o livro Vidas Paralelas de Plutarco, ele diz: Plutarco ensinou-me pensamentos mais sublimes, elevou-me para cima da ruidosa esfera de minhas próprias reflexões, ensinando-me a admirar e a amar os heróis do passado. Muitas coisas eu li que excediam minha compreensão e experiência. Confusamente tomei conhecimento de reinos, de países externos, de mares infindáveis, de rios caudalosos, mas as cidades e os grandes aglomerados humanos eram-me completamente estranhos. A casa de campo de meus protetores fora a única escola onde eu estudara a natureza humana, e este livro desenvolvia novas e mais poderosas cenas de ação. Li sobre os homens públicos que governavam ou massacravam sua espécie. Sentia nascer dentro de mim o mais ardente amor pela virtude e ódio contra o vício, até onde me era dado compreender a significação desses termos que eu ligava apenas às sensações de prazer e de dor. Enfim, a criatura fica encantada com as meditações de Werther sobre a morte e o suicídio e com a elevada consideração de Plutarco pelos heróis das gerações passadas. Porém, o que realmente conecta-se diretamente à alma da criatura é a leitura de Paraíso Perdido. E ele lê todos os livros como se fossem histórias verdadeiras e considera a história de Milton sobre a luta entre Deus e suas criações como completamente factual. Em sua mente, a história bíblica define a sua. Contudo, ele não se vê como Adão, mas como Satanás. Ao contrário de Adão, ele está sozinho, sem um criador para protegê-lo ou uma Eva para sustentá-lo. Ele está cheio de inveja, miserável e totalmente excluído. Escuta o que a criatura conta sobre Paraíso Perdido. Mas o Paraíso Perdido provocou-me sensações ainda mais diversas e profundas. Li-o como li os outros volumes que me haviam caído às mãos, como se fosse uma história verídica. Ele agitava todos os sentimentos de maravilha e terror que o quadro de um Deus onipotente guerreando com suas criaturas seria capaz de despertar. Não raro eu encarava aquelas situações como semelhantes à minha. Como Adão, aparentemente eu não possuía, lia-me, laço algum com qualquer outra criatura viva. A situação dele, porém, sob todos os outros pontos de vista, era muito diferente da minha. Ele saíra das mãos de um Deus como criatura perfeita, feliz e próspera, protegida com especial carinho por seu Criador. Podia conversar com seres da natureza superior e adquirir conhecimento deles, mas eu era um desgraçado impotente que estava só. Muitas vezes considerei Satanás como o emblema que mais se adaptava à minha situação, pois não raro como ele, quando eu via a alegria de meus protetores, sentia dentro de mim o gosto amargo da inveja. Outros fatores reforçaram e confirmaram esses sentimentos. Logo depois de eu ter chegado a Choupana, descobri alguns papéis num bolso de uma roupa que eu trouxera de seu laboratório. Primeiro, não lhe dei importância, mas agora que eu era capaz de decifrar seus caracteres, comecei a estudá-los com aplicação. Era o seu diário referente aos 4 meses que precederam a minha criação. Nesses papéis você descrevia minuciosamente todos os passos dados no progresso do seu trabalho. Essa história estava misturada com relatos da ocorrência doméstica. Sem dúvida você se lembra desses papéis. Eles estão aqui. Neles está relatado tudo o que se refere à minha origem maldita. Todos os detalhes da série de fatos desagradáveis que a produziram. Aí podem ser vistos. Encontrei minuciosa descrição de minha odiosa figura numa linguagem que pintava os seus próprios horrores e tornava os meus indeléveis. Eu me sentia mal à medida que lia. Maldito o dia em que recebi a vida, exclamei cheio de agonia. Maldito Criador, por que você fez um monstro tão horroroso que até mesmo você foge de mim repugnado? Deus, em sua piedade, fez o homem belo e atraente, segundo sua própria imagem, mas a minha forma é uma asquerosa contrafração da sua, mais horrível ainda quando comparada com a sua. Satanás tinha seus companheiros os demônios para admirá-lo e encorajá-lo, mas eu sou solitário e abominado. Como ouvimos no relato, logo após a descoberta da mochila, a criatura encontra o diário do laboratório de Frankenstein. Com isso, ele aprende as circunstâncias de sua criação. Ele amaldiçoa seu criador e o dia em que recebeu a vida. Ele sofre com sua própria monstruosidade e se desespera por imaginar se algum dia encontrará alguma companhia humana. A criação reflete amargamente que até mesmo Satanás é mais afortunado que ele. Pelo menos Satanás tem seus companheiros demônios para consolá-lo. Ele, pelo contrário, não tem ninguém. Seu conhecimento crescente serve apenas para torná-lo mais consciente de sua própria miséria. Escuta o que a criatura diz. Nenhuma Eva aliviaria minhas tristezas, nem partilharia os meus sentimentos. Eu estava só. Eu me lembrava da súplica de Adão ao seu Criador. Mas onde estava o meu? Ele me abandonara e no meu coração amargurado eu o amaldiçoava. A criatura é, no entanto, ainda capaz de manter a esperança de que os
aldeões reconhecerão as suas virtudes e por fim ignorarão sua deformidade. Se ao menos ele conseguir falar com eles, escuta o que ele fala sobre essa esperança de se relacionar com a família, que agora ele passa a chamá-los de protetores. Meu coração ansiava por ser conhecido dessas adoráveis criaturas e por elas amado. O limite máximo de minha ambição era ter os seus olhares bondosos dirigidos a mim com toda afeição. Eu não ousava pensar que eles se afastariam de mim com desprezo e horror. Jamais eles repeliam o pobre que implorava a porta. É verdade que eu pedi um tesouro maior que comida ou repouso. Eu exigia a bondade e simpatia, e não me acreditava totalmente digno disso. Com a chegada do inverno, a criatura finalmente decide falar com os moradores. Ele acredita que os Dulacé são compassivos o suficiente para oferecê-los a ele a sua amizade. Ele decide falar com o veterano Dulacé, em um momento em que os outros moradores estão fora. O velho, que é cego, poderá apreciar melhor a suavidade da sua fala e a genuína bondade de seu coração. Os jovens, pelo contrário, ficariam horrorizados só de vê-lo. Ele espera ganhar a confiança deles, primeiro conquistando a confiança do respeitado ancião. Embora o medo da rejeição da criatura quase o paralise, ele finalmente reúne toda a sua coragem e bate na porta dos Dulacé. Depois de um silêncio tenso, a criatura abre a sua alma ao velho. Por alguns momentos, a criatura consegue a atenção do ancião, que conversa com ele como nenhum outro humano havia feito. A criatura lhe diz que é um pária miserável e que os Dulacé são seus únicos amigos no mundo inteiro. Dulacé fica surpreso, mas Safi, Felix e Agatha invadem a cabana antes que ele possa responder ao pedido de proteção e salvação da criatura. As mulheres gritam de terror e Felix, num transporte de fúria, bate violentamente na criatura com sua bengala. A criatura, então, com o coração partido, ainda cheia de amor pelos Dulacés, não consegue retaliar. Em vez disso, ele foge da cabana e se refugia em seu casebre. Aquilo que o leitor mais temia aconteceu, mais uma vez a criatura escorraçada. Mas vamos voltar ao início, pois a descoberta da mochila de livros pela criatura é um dos eventos mais significativos do romance. Os sofrimentos do jovem Werther e Paraíso Perdido são indiscutivelmente dois dos maiores livros da história da literatura mundial. Servem, portanto, como exemplos da mais alta beleza que a humanidade é capaz de produzir. Da mesma forma, as vidas paralelas de Plutarco exaltam o trabalho dos heróis, fornecendo assim outra ilustração da virtude e realização humana. Embora a mochila promova o conhecimento da criatura sobre a civilização e sobre os triunfos e sofrimentos dos homens, ela também, em suas próprias palavras, ensina-o a admirar as virtudes e depreciar os vícios da humanidade. Poderíamos descrever isso como uma educação moral. Isto é, a criatura passa a distinguir entre o bem e o mal e a considerar o primeiro como preferível ao segundo. Paraíso Perdido é o mais importante dos 3 livros no que diz respeito à crescente moralidade da criatura. O poema de Milton preocupa-se com a luta entre Deus e o diabo, que é a batalha mais importante e épica entre as forças do bem e do mal. Caso não tenha lido Paraíso Perdido, você encontra aqui uma playlist com todos os cantos da obra recontadas em uma linguagem simples. Confere lá se ficou curioso. Retornando à história, o fato de a criatura considerar os livros todos fictícios como histórias verdadeiras ilustra que sua credulidade e inocência infantis sobreviveram ao sofrimento inicial. E, no entanto, os próprios livros destroem essa inocência. Através deles, ele sente pela primeira vez a tragédia de sua situação. Ele se sente abandonado e, ao mesmo tempo, quer se identificar com Adão. Porém, ele percebe que, mesmo contra sua vontade, é mais parecido com Satan, porque é um pária completamente sem orientação ou proteção. A luta entre o bem e o mal, descrita em Paraíso Perdido, é também uma alegoria para a luta dentro de cada ser humano e dentro da própria criatura. Nesse ponto da narrativa, impulsos conflitantes competem entre si pela alma da criatura. Ela se comportará como um homem ou como um monstro. Ao final do capítulo, o leitor ainda não tem certeza de quais de seus impulsos prevalecerão. Esse capítulo segue em uma crescente, onde a tensão aumenta conforme a criatura ganha coragem para falar com a família. É uma tragédia anunciada principalmente quando o leitor percebe que a família passa a ser chamada de meus protetores, mesmo que eles nem o conheçam. É através desse título que os leitores percebem toda a projeção do amor platônico que a pobre criatura nutre pelos seus vizinhos do
chalé. Quanto mais a criatura se refere a eles como meus protetores, mais antecipamos o sofrimento que ele terá ao ser rejeitado. E ao final do capítulo, o maior medo da criatura acontece. Ele é tratado com horror, sem tempo de verbalizar tudo que tinha preparado, e enquanto Felix o espanca impiedosamente, a criatura não consegue levantar a mão contra ele. Desta forma, o leitor vê a humanidade inata da criatura. E se mais tarde ele se comportar como um monstro, talvez o leitor não possa deixar de entender o porquê. Ele foi terrivelmente abusado, insultado por aquelas pessoas que ele mais amava e em quem mais confiava. Capítulo 16. Após o ocorrido, mais uma vez a criatura amaldiçoa seu criador por lhe dar vida. Somente sua grande raiva e desejo ardente de vingança o impedem de tirar a própria vida. Inicialmente, a criatura volta sua raiva somente para o seu criador e continua a observar a família, que ainda é chamada de meus protetores. Com a chegada da manhã, a criatura permite-se ter esperança de que nem tudo está perdido. Talvez ainda consiga tornar-se querido pelo mais velho do Lacé e assim fazer as pazes com seus filhos. Quando ele volta para casa, porém, a encontra vazia. Ele espera, torturado pela ansiedade, até que Felix finalmente aparece na companhia de um homem estranho. Pela conversa, ele descobre que os Dulacés decidiram deixar a cabana com medo de que ele, a criatura, retorne. Escuta o que ele fala. É inútil, replicou Felix. Jamais poderemos morar em sua casa. A vida de meu pai corre grande perigo em face das circunstâncias que já lhe relatei. Minha esposa e minha irmã jamais se recuperarão do seu terror. Peço-lhe que não insista mais. Fique com sua propriedade e deixe-me fugir deste lugar. E essa foi a última vez que a criatura viu alguém da família do Lacé. Escuta o que a criatura conta sobre este episódio. Passei o resto do dia em minha cabana, num estado de total desespero. Meus protetores haviam partido e tinham rompido o único laço que me prendia ao mundo. Pela primeira vez fui invadido pelos sentimentos de vingança e ódio. Não procurei dominá-los, antes deixei-me levar por sua corrente. Comecei a inclinar-me para o mal e para a morte, quando eu pensava em meus amigos, na voz suave de Dulacé, nos meigos olhos de Ágata e na delicadeza da jovem árabe. Esses pensamentos se desvaneciam e eu era inundado pelas lágrimas. Mas quando de novo eu refletia que eles haviam me desprezado, me abandonado, a raiva retornava, uma onda de raiva, e eu, impossibilitado de maltratar qualquer ser humano, dirigia minha fúria contra objetos inanimados. À medida que a noite avançava, um vento forte subiu da floresta, espalhando as poucas nuvens que restavam no céu. O vento avançava com uma poderosa avalanche, alimentando uma espécie de insanidade em meu espírito que quebrou todos os limites da razão e reflexão. Acendi o galho seco de uma árvore e dancei ao redor da amada cabana com uma fúria selvagem, meus olhos olhando para o horizonte oeste, onde a borda da lua quase se tocava. Uma parte de seu arco ainda estava escondida enquanto eu agitava minha tocha de fogo. A lua baixou e eu gritei alto enquanto acendia a palha, a grama e os arbustos que havia colhido. Uma brisa crescente abandonou o fogo e a cabana logo foi consumida pelas chamas que rapidamente a consumiram com suas línguas bifurcadas e ardentes. Após extravasar sua raiva, a criatura decide então viajar para Genebra para se vingar de seu criador. A viagem é longa e árdua e o tempo esfriou muito. Embora viaje principalmente à noite para evitar ser descoberto, ele se permite viajar durante o dia. Em um dos primeiros dias da primavera, o novo calor o acalma e a luz do sol revive um pouco da sua antiga gentileza. Por alguns momentos preciosos, a criatura ousa ser feliz. Por fim, uma jovem chega correndo pela floresta e ele se esconde debaixo de um cipreste, uma espécie de cedro. Enquanto ele observa, ela de repente tropeça e cai na água, que se move rapidamente. A criatura, sem pensar, salta e a resgata da morte certa. Enquanto ele tenta reanimá-la, um camponês, provavelmente o pai da menina, arranca a menina dele e atira na criatura. Quando ele tenta segui-los, a criatura contempla amargamente essa recompensa pela sua benevolência e é tomada pelo ódio novamente, ainda maior pela humanidade. Pouco depois, ele chega a Genebra. Mais uma vez, uma criança passa correndo pelo seu esconderijo nas profundezas da floresta. A criatura fica muito encantada com a linda criança e especula que ele ainda é muito jovem para sentir ódio por sua deformidade. Ele agarra o braço do menino enquanto ele passa correndo. A criança grita de terror e luta para fugir. Escuta a descrição desse encontro narrada pela criatura. Movido por este impulso, agarrei o menino quando passou perto de mim. Assim que ele me viu, cobriu os olhos com as mãos e soltou um grito excruciante. Eu afastei suas mãos de
seu rosto e disse: menino, que é isso? Não vou lhe fazer mal algum, escute-me. Ele lutava violentamente. Solte-me, gritou o menino. Monstro, bicho feio, você quer me comer e me matar. Você é um bicho, solte-me ou chamarei meu pai. Menino, você nunca mais verá seu pai, você ficará comigo. Monstro horroroso, largue-me, meu pai é importante, ele é o Sr. Frankenstein e há de castigá-lo. Você não ousará me prender. Frankenstein? Então você pertence ao meu inimigo, aquele a quem jurei vingança eterna. Você será minha primeira vítima. A criança continuava a lutar e a lançar-me nomes que aumentavam o desespero que ia em meu coração. Apertei-lhe a garganta para fazê-lo calar-se. Um momento após, ele jazia morto aos meus pés. Contemplei minha vítima e meu coração exultou com uma sensação de triunfo infernal. Batendo palmas, exclamei: eu também posso criar a desolação. Meu inimigo não é invulnerável. Esta noite vai enchê-lo de desespero. Milhares de outros tormentos hão de torturá-lo e destruí-lo. Ao olhar para a criança, vi algo que brilhava sobre seu peito. Apanhei a coisa, era o retrato de uma mulher encantadora. A despeito da minha maldade, aquela imagem me estremeceu e me atraiu. Por alguns momentos contemplei com prazer seus olhos negros emoldurados pelas longas pestanas e seus lábios encantadores. Mas logo a ira retornou. Lembrei-me de que eu estava privado para sempre das delícias que essas adoráveis criaturas podiam proporcionar e que aquela cujo lindo semblante eu contemplava transformaria aquele ar de bondade numa expressão de horror e desprezo se me visse. Pode você se admirar de que esses pensamentos me enchessem de cólera? Eu só me espanto de que não tivesse, naquele momento, em vez de me entregar a imprecações de agonia, corrido para o meio da humanidade, perecendo na tentativa de destruí-la. Enquanto me deixava dominar por esses pensamentos, abandonei o local em que havia cometido o crime e, procurando um esconderijo mais seguro, entrei num estábulo que me parecia vazio. Ali encontrei uma mulher dormindo sobre um monte de palha. Era uma jovem não tão linda quanto a do retrato, mas no vigor da juventude e da saúde. Ali está uma, pensei, cujos sorrisos jamais me serão destinados. Curvei-me então sobre ela e murmurei: acorda, querida, teu amor está aqui. Aquele que daria a vida por um simples olhar de afeição de seus olhos. Acorda, minha amada. A adormecida estremeceu, um arrepio de terror me percorreu o corpo. E se ela ao acordar me visse, me amaldiçoasse e denunciasse como criminoso? Com toda certeza seria assim que ela agiria se abrisse seus olhos escuros e me enxergasse. Uma ideia louca atravessou meu cérebro, despertando o demônio que eu trazia dentro de mim. Não eu, porém ela devia sofrer. Ela é que devia expiar o meu crime, já que eu estava para sempre despojado de tudo que ela me poderia conceder. Ela foi a origem do meu crime, que ela pague por ele. Graças aos ensinamentos de Félix e às sanguinárias leis dos homens, eu aprendera agora como praticar o mal. Inclinei-me sobre ela e joguei o retrato numa das dobras de seu vestido. Ela se moveu novamente e eu fugi. Em sua loucura, a criatura pensa que foi a beleza inacessível de pessoas como Justine que o levou a matar William. Portanto, é justo que ela pague pelo crime. No final da história, a criatura ordena a Frankenstein que faça para ele uma companheira. Escuta o que ele diz. Finalmente vaguei na direção dessas montanhas, varando seus imensos retiros, consumido por uma ardente paixão que só você pode aplacar. Não nos poderemos separar até que você tenha satisfeito o meu pedido. Estou sozinho e desgraçado. Homem algum se associará a mim, mas uma criatura tão deformada e horrível quanto eu se negaria a me acompanhar. Minha companheira deve ser da mesma espécie que eu e ter os mesmos defeitos. Você tem que criar esse ser. Nesse capítulo, acompanhamos os desdobramentos da tentativa infrutífera de estabelecer alguma conexão entre a criatura e seus protetores. E quando a criatura incendeia a cabana, é como se ela estivesse dando vazão ao inferno que ela carrega dentro de si. Um inferno que remonta ao descrito por Milton em Paraíso Perdido. O fogo consome a cabana com suas línguas bifurcadas e destruidoras. Esta imagem alude tanto ao fogo do inferno quanto à língua bifurcada de Satanás, que assumiu a forma de uma cobra quando apareceu a Adão e Eva no Jardim do Éden. Quando o vínculo entre a família e a criatura é rompido, o clima parece acompanhar o horror daquele momento. Um vento forte sopra e não só reflete, como também acompanha o estado mental da criatura. Quando os Dulacés o abandonam, é inverno e o campo está árido e desolado. Os céus derramam chuva e neve e ventos violentos assolam a paisagem. Estes fenômenos naturais servem como símbolos da fúria que a criatura pretende desencadear sobre o mundo. Já com a chegada da primavera, ele se sente repleto de alegria e benevolência,
seu encontro com a menina e seu pai é, portanto, amargamente irônico. No momento em que a criatura se permite ser feliz e esperar o fim de seus sofrimentos, ele é mais uma vez confrontado com o horror irracional que as pessoas têm dele. O fato dele salvar a criança da morte indica que, pelo menos naquele momento, ele ainda tinha simpatia pela humanidade, e ao perdê-lo depois desse encontro, o leitor dificilmente poderá culpá-lo. É importante notar que o assassinato de William pela criatura e a falsa acusação colocada a Justine são o resultado de seu anseio por conexão humana. Ao ver William, ele deseja manter o menino como seu companheiro. A visão de Justine o enche de amor e desejo. Ele não pode ter nenhum deles está disposto a ignorar sua feiura externa. Portanto, é justo que ele termine em sua história pedindo a Frankenstein que lhe faça uma companheira, uma vez que todos os seus crimes surgem da sua esmagadora solidão. A narrativa parece sugerir que um isolamento total, como o da criatura, levaria qualquer um à loucura. A criatura, portanto, não pode ser responsabilizada inteiramente por suas ações. E se iniciamos o capítulo completamente inclinados a absolver a criatura, acompanhando a narração da sua história de inocência e benevolência, terminamos a leitura com um gosto amargo da descrição da morte de William e da maldade contra Justine. A criatura, assim como seu criador, descola-se da culpa por seus atos. Porém, se no caso de Victor o leitor enxerga nele um irresponsável e egoísta, a criatura apela para que o leitor leve em conta as tentativas anteriores que ele fez de ser uma boa pessoa e assim o perdoe. E aí, nesse momento da leitura, você também viraria as costas para a criatura condenando-a como todos os outros fizeram até aqui? Ou consegue absolver os crimes da criatura se apoiando em suas experiências fracassadas com a humanidade? Capítulo 17. Nesse capítulo trocam os personagens e agora Frankenstein retoma sua narração. A criação, percebendo que Victor estava perplexo com a história, acrescenta: você tem que criar uma fêmea para mim, com quem eu possa viver em perfeita consonância com as necessidades do meu ser. Só você pode fazê-lo. Eu exijo como um direito que você não pode me recusar. Victor admite que a história da criatura o sensibilizara, porém a última parte da narrativa, que contava a morte de seu irmão William, despertou sua ira. Ao que ele responde para a criatura: recuso, falei, e nenhuma tortura conseguirá arrancar o meu consentimento. Você pode transformar-me no mais desgraçado dos homens, jamais, porém, conseguirá aviltar-me ante meus próprios olhos. Criar uma outra criatura como você, para que vocês assolem o mundo? Vá embora. Essa é a minha resposta. Mesmo que você me torture, jamais concordarei. A criatura responde dizendo que ele só é malicioso por causa de sua miséria. E continua assim: você está errado, replicou o demônio. Em vez de ameaçar, eu estou satisfeito de discutir com você. Sou mau porque sou desgraçado. Não sou eu desprezado e odiado por toda a humanidade? Você, meu criador, seria capaz de me despedaçar em triunfo. Lembre-se disso. E diga-me, por que deveria eu ter mais compaixão dos homens do que a que eles têm por mim? Se você me precipitasse num desses abismos do gelo e me destruísse, eu, que sou obra de suas mãos, não chamaria isso um crime. Devo eu respeitar o homem quando ele me despreza? Se ele fosse bondoso comigo, eu, em vez de maltratá-lo, o cobriria de benefícios com lágrimas de gratidão por me haver recebido. Mas isso é impossível. Os sentidos humanos constituem barreiras intransponíveis. Ao falar isso, a criatura estava possuída de uma raiva demoníaca. Seu rosto se contorcia de maneira que nenhum olho humano podia suportar. Depois, ele se acalmou e continuou pedindo a Frankenstein que lhe forneça uma companheira para compartilhar o seu sofrimento. Se ele obedecer, a criatura promete abandonar para sempre a companhia da humanidade. Frankenstein não pôde deixar de ver justiça neste argumento. Escuta o que ele diz. Eu estava comovido, tremia ao pensar no que poderia acontecer se eu concordasse, mas senti que havia uma certa justiça no seu pedido. Sua história e os sentimentos que agora demonstrava provavam que era uma criatura de fina sensibilidade e não devia eu, seu criador, proporcionar-lhe um pouco de felicidade que estava em meu poder conceder-lhe? Embora Frankenstein sinta uma certa compaixão pela criatura, a repulsa de sua aparência logo substitui sua simpatia por horror e ódio. A criatura continua a implorar, dizendo que seus vícios são filhos de uma solidão forçada. Na companhia de outra pessoa, suas virtudes surgiriam e ele ficaria assim ligado à cadeia de existência de acontecimentos, da qual agora ele está excluído. Victor está dividido. Ele pensa na força sobrenatural da criatura e na grande destruição que ainda poderá causar. Ele, portanto, decide atender ao pedido da criatura a fim de salvar tanto sua família quanto o resto da humanidade. A criatura fica feliz e diz que observará ansiosamente seu progresso e depois o abandonará. Victor desce a montanha com o coração pesado e retorna a Genebra abatido. A
característica mais importante deste capítulo é a maneira como a criatura convence Frankenstein a atender o seu pedido. Durante a maior parte da conversa, o tom da criatura é razoável ao extremo. Na verdade, seu desejo por uma companheira parece quase nobre. Desta forma, ele se despojará do seu desejo de violência e vingança e levará uma vida inocente afastada dos humanos. Ao alinhar a sua maldade com a sua miséria, ele está implicitamente a culpar Frankenstein pelo que ele se tornou. Tal acusação, no entanto, é eficaz para evocar a simpatia tanto de Victor como do leitor. A criatura muitas vezes se refere a Frankenstein como "você, meu criador". Essa forma dupla de tratamento serve para lembrar Victor da responsabilidade que ele tem por dar vida à criatura. À medida que a criatura fala, ela alterna entre a súplica e a ameaça, e por um momento quase perde o controle. Porém, ele sabe que a única coisa que ele tem a seu favor é a sua capacidade de argumentação. Por mais que no início da conversa a criatura tenha dito a Victor que poderia acatar ou não o seu pedido após ele ouvir a história, ele agora, na verdade, está, portanto, informando sutilmente a Victor que ele não tem escolha nesse assunto. Sua concordância já é uma conclusão precipitada. E assim encerramos essa parte 2 da leitura, ou melhor, do resumo dos capítulos do livro Frankenstein da Mary Shelley. Continuamos no próximo áudio a partir do capítulo 18 até o fim. Te espero lá, fica com Deus, tchau!